Olá, meus amores, o vídeo hoje é de processo penal. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a prisão em flagrante delito. Olha só, o termo flagrante, ele vem de uma origem latina da palavra flagrare, que significa aquilo que arde, aquilo que queima, ou seja, aquilo que está acontecendo. Então, um flagrante, ele seria a visibilidade do delito, seria a certeza visual do crime, ou seja, você está vendo aquele crime acontecer, você está vendo aquele delito ocorrer, né? E, em outras palavras, o flagrante seria quando o agente ele é pego no momento exato em que ele está executando o delito, o crime, né? No momento em que ele está praticando o crime. Então ele é pego naquele momento, isso seria o flagrante, tá? O objetivo da prisão em flagrante é evitar fuga, proteger a sociedade, resguardar a paz social, a ordem social e também facilitar a reunião de provas, né? Até em decorrência mesmo de uma possível fuga, né? Vamos supor que ele foge. Pô, as provas estão todas concentradas ali, então você vai perder muita coisa. Então, por uma questão de segurança, por uma questão de proteger a sociedade, evitar uma fuga, de evitar perdas de prova, de facilitar a reunião das provas, a gente faz essa prisão em flagrante. A prisão em flagrante ela tem previsão no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que fala lá que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito e etc. Mas é só essa parte que importa pra gente. Então, ou seja, a Constituição Federal ela excepciona aí, né, a perda da liberdade de locomoção no caso de prisão em flagrante delito. As hipóteses de prisão em flagrante delito, a gente vai ver daqui a pouco, está no artigo 302 do Código de Processo Penal. A prisão em flagrante, ela tem natureza de uma medida pré-cautelar. Por que a gente fala que é uma medida pré-cautelar? Porque ela ainda não é uma medida cautelar. A prisão em flagrante, gente, é aquilo que a gente faz assim de imediato, na urgência, sem pensar, sabe? É algo que você faz ali no fogo ali na questão, né? Você tá vendo o cara praticar o crime, você detém ele porque é a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Pra você poder pensar como agir depois, tá? Tanto que tá lá no artigo 310 do CPP, do Código de Processo Penal, você vai ver que assim, teve ali o flagrante delito, né? O preso é detido, a pessoa, o criminoso ali, o acusado, é detido, leva pra delegacia, é feito o auto de prisão em flagrante. Gente, a prisão em flagrante, ela é um ato administrativo, tá? Ela é subordinada ao crivo do judiciário. Então você faz ali o auto de prisão em flagrante, o APF. Esse APF é direcionado ao juiz, e aí o juiz vai ter que decidir fundamentalmente. Tá lá no artigo 310 do CPP, inciso 1. Se ele vai relaxar a prisão por ela ser ilegal, então se chega pra ele o auto de prisão em flagrante e ele percebe que se trata de uma prisão ilegal, de uma prisão em flagrante ilegal, ele vai relaxar a prisão. Um exemplo de prisão em flagrante ilegal. A gente tem lá no artigo, acho que 318 ou 319, não lembro direito, acho que é 319 do Código Penal, o crime de concussão, que é quando o funcionário público exige para si ou para outra em vantagem indevida. Então vamos supor que o funcionário público exigiu de uma pessoa uma vantagem indevida, né? Vamos supor, eu como funcionário público exigi de um cidadão uma vantagem indevida na sexta-feira. Chegou no domingo, a gente combinou de se encontrar pra ele me dar essa vantagem. Vamos supor que era 5 mil reais. Pra ele me dar aqueles 5 mil reais, pra ele me dar aquela vantagem indevida. E aí os policiais, eles pegam a gente no domingo, no dia que a vítima tá me entregando a vantagem indevida, os policiais vêm e autam lá a prisão em flagrante delito. Quando esse APF, essa prisão em flagrante, esse auto de prisão em flagrante chegar pro juiz, ele vai perceber que se trata de uma prisão ilegal e vai relaxar. Por quê? Porque o crime de concussão se trata de um crime formal. Então ele se consumou lá na sexta-feira quando eu exigi a vantagem indevida, né? Eu falei disso pra vocês. Aqui, no domingo, quando ele tá me entregando
entregando a vantagem indevida é apenas um exaurimento do crime. O crime já foi cometido lá na sexta-feira, então a prisão em flagrante delito tinha que ter sido lá na sexta-feira e não aqui no domingo, quando ele estava entregando a vantagem indevida. Então se trata de uma prisão em flagrante ilegal que deve ser relaxada pelo juiz de acordo com o artigo 310, inciso 1, relaxar a prisão ilegal. Ou o juiz também pode decidir pelo inciso 2 do artigo 310, que é o quê? É ele converter a prisão em flagrante em prisão preventiva se estiver presente todos os requisitos do artigo 312, que fala dos requisitos para prisão preventiva. Então percebe-se, gente, a prisão preventiva sim é uma medida cautelar. Como assim uma medida cautelar? É uma medida adotada no curso do processo, né, para você não ter prejuízos dos atos processuais. Então, a prisão preventiva sim é uma medida cautelar. A prisão em flagrante, ela vem antes. Ela é uma medida pré-cautelar, porque a prisão em flagrante, ela não é um fim em si mesmo. A pessoa não vai poder ficar presa em flagrante durante o processo, durante o trâmite processual, durante os atos processuais. Não. A prisão em flagrante é só ali no comecinho. Praticou o ato, vamos deter ele só pra gente pensar em o que fazer, que eu falei pra vocês. A prisão em flagrante é o agir de imediato, depois você pensa o que fazer. Depois que mandar o APF pro juiz, que pensa o que vai fazer. Já a prisão preventiva não, ela é uma medida cautelar, inclusive é a única modalidade de prisão que nós temos no curso do processo. Então você não pode falar... Às vezes você vê falar e tá errado isso. Fulano tá preso em flagrante, tá lá no trâmite do processo, já no meio do processo ele tá preso em flagrante. Não, essa prisão que tem durante o trâmite do processo, durante o processo, é uma prisão que a gente chama de prisão preventiva, tá? Que é uma medida cautelar. E aí, voltando aqui ao inciso 2, ele fala então que o juiz pode, se o juiz entendendo que deve, né, de acordo com os requisitos, preenchendo os requisitos do artigo 312, ele vai converter a prisão em flagrante em preventiva. Só que olha só, a prisão preventiva, a gente vai ver que ela é uma medida cautelar excepcional. Como assim? Primeiro a gente tenta aplicar as medidas cautelares diferentes da prisão, que a gente vai ver depois. Se as medidas cautelares diferentes da prisão não forem insuficientes, não forem o suficiente, ou mesmo já tentou aplicar e o cara não cumpriu, aí sim a gente vem para prisão preventiva. Ela é uma medida excepcional, uma medida cautelar excepcional. O inciso 3 fala conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então o juiz também pode, quando chegar para ele o APF, o auto de prisão em flagrante, ele pode decidir pela concessão de liberdade provisória com pagamento de fiança ou concessão de liberdade provisória sem pagamento de fiança. A gente vai ver isso também mais detalhado lá pra frente. E o legal é o parágrafo único do artigo 310 que fala assim: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentalmente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. Então olha só, o artigo 23 do Código Penal, para quem não sabe, trata das excludentes de ilicitude. Você tem lá estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Então, se o agente praticou o crime ali, o fato, mas praticou, por exemplo, em legítima defesa, ele bateu lá, lesão corporal lá no outro, mas, pô, era por legítima defesa, o outro atacou ele primeiro. Então, nesse caso, o que o juiz vai fazer? Quando chegar para o juiz o APF, o ato de prisão em flagrante, ele vai determinar, vai conceder a liberdade provisória. Olha, você vai responder em liberdade, mas você tem que comparecer a todos os atos do processo. Se você deixar de comparecer a um ato do processo que seja, um ato processual que seja, você vai ter revogado a sua liberdade provisória. Então dá a ele uma liberdade provisória, mas aí com essa condição dele estar presente em todos os atos processuais, tá? Vamos passar agora para a análise das espécies de flagrante. A gente tem o flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. Gente, se você pegar lá o artigo 301 do CPP, ele vai ter a seguinte redação: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então olha só, quando ele fala qualquer do povo poderá prender quem quer que esteja se encontrando em flagrante delito, a gente está tratando aí do flagrante delito, da prisão em flagrante facultativo. Por quê? Porque qualquer pessoa pode dar voz de prisão, não quer dizer que ela tem que dar, que ela é obrigada a dar. Não. Vamos supor, eu fui assediada na rua, eu posso muito bem dar a voz de prisão.
né, um direito garantido a mim pelo Código de Processo Penal, mas não é um dever, não é algo que eu tenho que fazer. Eu não vou receber uma penalidade por não dar voz de prisão tendo presenciado um flagrante delito, não, tá? E aí, olha só, se qualquer pessoa do povo quiser dar uma voz de prisão ali, no caso de estar presenciando, não é qualquer caso não, né, gente? Ah, tô com vontade de prender, vou sair dando voz de prisão. Não, você tem que ter presenciado o flagrante delito, obviamente. Então você tem essa opção, presenciou o flagrante delito, pode dar voz de prisão. Inclusive, você pode até em caso de resistência ou tentativa de fuga, utilizar de forças na medida do necessário, que é o que prevê o artigo 284 do CPP. Vamos ver? Ó, 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Então, esse artigo 284 do Código de Processo Penal também se aplica a qualquer pessoa do povo que estiver usando, né, do seu direito de dar voz de prisão no caso de flagrante delito, beleza? Agora, o flagrante delito obrigatório é quando o legislador fala aí no artigo 301 que as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, se uma autoridade policial ou qualquer policial presenciar um flagrante delito, ele vai ser obrigado a dar voz de prisão. Então, percebe-se a diferença. Flagrante facultativo é quando qualquer pessoa, qualquer cidadão presenciar um flagrante delito e pode aí, nesse caso, se quiser, dar voz de prisão aí. Já no caso do flagrante obrigatório é qualquer policial, autoridade policial que presenciar o flagrante delito, ela tem que dar voz de prisão. Ela é obrigatória a dar voz de prisão, neste caso, tá? E, inclusive, a doutrina majoritária entende que esse delito obrigatório, ele se aplica até mesmo ao policial que estiver de folga, de férias, ele também está sujeito a isso. Se ele presenciar, ele é obrigado a dar a voz de prisão, tá? Isso é meio chato, né? Mas, enfim, é o entendimento majoritário da doutrina, que mesmo o policial que está em folga, ele tá sujeito a esse flagrante obrigatório aí, tá? Então é isso. Vamos falar agora sobre o flagrante real, ou também chamado de próprio. O flagrante real ou próprio é quando acontece aquelas hipóteses que estão no inciso 1 e 2 do artigo 302 do CPP. Que tá lá, artigo 302, considera-se em flagrante delito, inciso 1. Quem, inciso 1, está cometendo a infração penal. Então a pessoa que foi pega ali no momento cometendo a infração penal. O cara foi visto dando um tiro lá na vítima. Então ele foi pego no momento que ele estava praticando a infração penal, no momento que ele estava praticando o delito. E o inciso 2 fala assim, acaba de cometê-la. Então assim, ele não foi visto atirando na pessoa, mas logo depois. Ou seja, assim que ele acabou de cometer o crime, ele foi visto ali naquela situação toda. Então, nesses dois casos, nós temos o que a gente chama de flagrante real ou próprio. Por que flagrante real ou próprio? Porque você viu realmente acontecendo, é algo que tá mesmo evidente, tá mesmo claro. É tipo assim, tá muito quente, sabe? Tipo, aconteceu naquele momento ali. Então, isso é o flagrante real ou próprio. De outro lado, nós temos o flagrante impróprio ou quase flagrante. Ele é chamado pela doutrina de quase flagrante, por quê? Porque aqui nós não temos um flagrante em si. Você não viu a pessoa realmente praticando o crime ou acabando de praticar. Mas o legislador, ele equipara essa espécie ao flagrante delito. Então, tipo, não é um flagrante delito em si, mas é equiparado ao flagrante delito, que é a hipótese do inciso 3 do artigo 302 do CPP, que tá lá assim. Inciso 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, qualquer pessoa perseguiu ele logo após a infração, o cometimento da infração. Então, perceba o seguinte. Primeiro, a perseguição, ela tem que ser ininterrupta, tá? Então, não é tipo, comecei a perseguir para uns dias e volto a perseguir de novo. Não, é uma perseguição ininterrupta, senão não vai configurar flagrante impróprio ou quase flagrante, tá? Só que assim, a gente fala que é uma perseguição ininterrupta, mas ela admite o rodízio de policiais. Então, tipo assim, durou 3 dias a perseguição. Aí você teve um grupo de policiais num dia, um grupo de policiais no outro, um grupo de policiais no outro. Sem problema nenhum. Pode ter esse rodízio de policiais, desde que a perseguição seja contínua, seja um ato contínuo, tá? Não parou.
Outra coisa que a gente tem que ter nesse quase delito aí, nesse quase flagrante, é que a perseguição ela tenha se iniciado logo após a infração. O legislador fala isso no inciso 3, ó. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa. Então pode ser qualquer pessoa, tá? Não precisa ser policial, não. Mas qualquer pessoa. Só que a perseguição ela tem que ser ininterrupta, um ato contínuo, e tem que ter dado início logo após. Só que esse logo após ele vai ficar ao crivo aí de interpretação no caso concreto, tá? Do juiz, enfim. Por quê? Porque o legislador e nem a doutrina conseguiu fixar um termo aí para esse logo após. O que seria logo após? Seria umas horas depois? Seria um dia depois? Não sabemos. Vai ficar aí na interpretação de cada caso aí, do caso concreto, tá? Mas tem que ser esse logo após, né? O que nós sabemos é que logo após não admite meses, semanas, né? Mas não sabemos ao certo o que seria esse logo após, já que o legislador não traz pra gente um termo certo. A próxima hipótese, a próxima espécie de flagrante delito é o flagrante ficto ou presumido, que tá lá no inciso 4 do artigo 302 do CPP, que tá assim: é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Aí você pensa aí, peraí, faça presumir ser o autor da infração, mas no inciso 3 também fala isso. Então qual é a diferença do inciso 3 para o inciso 4? A primeira diferença está no fato de que o inciso 3 ele precisa ter sido perseguido. No inciso 4, que é o que a gente chama de flagrante ficto ou presumido, ele não estava sendo perseguido, ele somente foi encontrado lá portando as armas que tinham sido utilizadas naquele crime, ou ensanguentado, enfim. E aquilo fez presumir que tinha sido ele que tinha praticado aquele crime. Outra diferença, que é uma diferença aí que é apontada pelas doutrinas, é que o inciso 4 ele usa a expressão logo depois do crime, enquanto que o inciso 3 usa aí, ó, é perseguido logo após. A doutrina aponta uma diferença entre as expressões logo após e logo depois. A doutrina entende que a expressão logo depois do inciso 4, ela como chama? Como falar? Esqueci. Ela permite aí uma elasticidade maior do lapso temporal, ou seja, que logo depois seria um prazo maior do que logo após, né? Apesar dessas expressões serem sinônimos na língua portuguesa, no mundo jurídico elas são entendidas dessa forma, que logo após seria algo tipo muito instantâneo, e o logo depois já admite um curso maior de tempo, tá? Então o inciso 4 fala aí, é encontrado, então olha só, ele foi encontrado, ninguém tava perseguindo ele, ninguém tava procurando ele simplesmente foi encontrado logo depois do crime, ou seja, um tempo depois que o crime foi praticado, e ele tava portando as armas que tinham sido utilizadas naquele crime, vamos supor, ele tava ensanguentado, enfim, ele tava numa situação que parecia que tudo indicava que tinha sido ele quem praticou aquele crime, tá? Outra espécie de flagrante delito que é trazida pela doutrina, não tá no artigo 302 do CPP, é o flagrante preparado, também chamado de provocado. É quando a gente tem aí um teatro montado, tá? A gente tem aí uma isca, né, pra pegar o peixe pela boca, como dizem, né? Então, o que acontece? Esse flagrante provocado, preparado, ele em tese, ele não seria legal. Então, se você provoca, ou seja, faz esse teatrinho pra pegar o agente ali no flagra, você acaba tornando aquela prisão em prisão ilegal e ela vai ter que ser relaxada. Então, por exemplo, vamos supor que um policial chega em mim e fala que quer comprar drogas. Só que eu não tenho drogas ali pra vender. Então, o que eu faço? Eu saio, vou até onde eu sei que vende, compro da pessoa que eu sei que vende e aí levo pro policial e vendo pro policial. Nesse caso, o policial, se ele me prender em flagrante delito, quando o ato da minha prisão em flagrante chegar pro juiz, o juiz vai ter que relaxar minha prisão, porque ela foi uma prisão ilegal. Por quê? Porque eu fui provocada a praticar aquele crime. O flagrante naquele caso foi um flagrante provocado, foi um flagrante, foi um teatro mesmo. Então vai ser tido como ilegal e a prisão vai ser relaxada, tá?
porque houve um incentivo, houve uma preparação ali, eu fui induzida a praticar aquele crime, tá? Eu fui provocada a praticar aquele crime. E tá lá no artigo não, desculpa, tá na súmula 145 do STF, fala assim: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação. Então, por exemplo, né, igual eu falei, o policial armou o flagrante ali, preparou o flagrante pra eu cair, e aí ele me impede de consumar o crime, por exemplo. Então, nesse caso, não houve crime. Agora, se eu chegar a consumar o crime, vai ter crime, só que ele não vai poder fazer a prisão em flagrante, que seria ilegal e vai ter que ser relaxado pelo juiz. Só que, assim, a gente tem que ter um exemplo, a gente tem que entender que tudo, né, nessa vida tem uma exceção, todas as regras têm uma exceção, não seria diferente aqui. Em tese, como eu disse, o flagrante provocado, preparado, resultaria em uma prisão ilegal, vai ser relaxado, ele não é válido. Mas tem uma hipótese que ele vai ser válido. Que hipótese é essa? A gente for lá no artigo 34 da Lei 11.343, acho que de 2006, que é a Lei de Drogas, a gente vai ver que aquele artigo 34 tem tanto, mas tanto núcleo do tipo, sei lá, tem uns 11 núcleos do tipo, sei lá, que assim, em um núcleo do tipo você vai poder ser pego, né? Então olha só, vamos supor aqui, vamos voltar àquele exemplo. O policial chegou até mim e falou: olha, eu quero comprar drogas, me vende drogas. E eu tenho as drogas pra vender, eu tenho as drogas em depósito. E então eu vou lá no meu depósito, pego a droga e dou pro policial. Olha só, ele não vai me poder prender em flagrante por ter vendido a droga a ele, mas ele vai poder me prender em flagrante por ter em depósito, entendeu? Porque ter em depósito já é um crime por si só. Então, nesse caso, ele poderia me prender em flagrante, não por ter vendido pra ele, mas sim por ter em depósito. Porque se você pegar o artigo 34 da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, você vai ver que tem aí, tem vários núcleos do tipo, mas dois desses núcleos do tipo é vender e ter em depósito. Ele não pode me pegar no vender, porque a venda ali foi provocada. Então seria ilegal a prisão em flagrante por eu estar vendendo pro policial que me provocou vender pra ele. Mas ter em depósito não foi provocado. O policial ele não tava me provocando a ter em depósito, ele só me provocou a vender pra ele. Mas eu tinha em depósito a droga, então ele pode me pegar no ter em depósito. Ele pode fazer a prisão em flagrante em cima do fato de eu ter a droga em depósito, beleza? Então é uma exceção aí ao flagrante preparado ou provocado, tá? Outra espécie que nós temos de flagrante, também indicado pela doutrina, é o flagrante esperado. No flagrante esperado, você não tem uma provocação, não é feito um teatrinho pra você cair. No flagrante esperado, ele acontece quando a autoridade policial ela é notificada de um possível crime, de uma possível prática de um delito penal, e aí ela se dirige até o local para evitar de qualquer forma possível, né, fazer de tudo para evitar que aquele delito se consuma, para aquele crime aconteça, que aquele fato ocorra. Então, o flagrante esperado é isso. As autoridades policiais, elas foram avisadas de um possível delito e elas ficam ali esperando os criminosos para elas agirem e aí prender todo mundo em flagrante. Então, um exemplo, por exemplo, a autoridade policial ela foi notificada de que tem boatos de que um grupo de alunos vai fazer um atentado a uma escola X. E aí aqueles policiais eles se dirigem àquela escola X para poder evitar que aquilo aconteça, que aquele crime, que aquele delito se consuma de fato. E aí isso seria o flagrante esperado. Eles estão lá esperando pelo cometimento do crime para pegar os criminosos pelo pescoço, né? Então isso é o flagrante esperado, totalmente válido, enfim. Uma espécie aí de flagrante delito que nós temos também é o flagrante forjado ou fabricado. No flagrante forjado ou fabricado, você imputa a alguém a prática de um delito que ele não praticou. E aí você forma uma situação toda para acreditarem que ele praticou. Então, olha só, é diferente, tá? Flagrante forjado ou fabricado do flagrante provocado. A gente viu que no flagrante provocado você meio que incentiva a pessoa a praticar um crime porque você nem suspeita se aquela pessoa pratica aquele crime. Aqui não, aqui você simplesmente pega uma pessoa e diz ela praticou tal crime e você forja uma situação pra parecer que ela realmente praticou tal crime. Então, por exemplo, um policial que coloca drogas no carro de uma pessoa para incriminar aquela pessoa a fim de extorquir aquela pessoa. E aí esse policial, gente, olha só, ele
ele forja então um flagrante delito, coloca drogas no carro da pessoa pra dizer que ela estava portando aquelas drogas e prende ele em prisão em flagrante delito. Aquela prisão vai ter que ser relaxada porque foi ilegal e aquele policial, aquela autoridade policial, ela vai responder pelo crime de abuso de autoridade, tá? Que tá lá na lei 4.898 de 65, que é a lei de abuso de autoridade, tá? Então, se ele forja um flagrante delito, aquela prisão de flagrante delito, ela vai ser relaxada porque ela tá ilegal e o agente lá, o policial, vai responder por abuso de autoridade. A última espécie que nós temos aí de prisão em flagrante é o flagrante retardado, também chamado de diferido ou prorrogado. O que significa isso? A autoridade policial, ela espera um pouco pra dar o flagrante delito. Por que ela espera um pouco? Pra pegar mais gente possível, pra ter mais informações, mais provas possíveis. Isso é possível? Sim, isso é possível em duas leis. Na Lei de Organizações Criminosas, que é a Lei 9.034 de 1995, e na Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, aonde o policial que está infiltrado, ele não precisa dar o flagrante delito de imediato, ele pode esperar, ele pode retardar a sua atuação, ele pode esperar o momento que ele achar que é certo para obter mais provas, para pegar mais gente possível, tá? Então o que a gente chama de flagrante delito diferido ou retardado é quando a autoridade policial, o policial, ele espera o momento certo para agir, ele espera um momento maior, ele retarda a sua atuação para ele poder adquirir mais provas e pegar mais pessoas possíveis. E isso sim é possível em duas leis, na Lei de Organização Criminosa, que está infiltrado dentro de uma organização criminosa, para ele conseguir ter tempo para ver como funciona aquela organização, pegar mais provas, ver quem realmente são os envolvidos e poder prender mais gente. E a mesma coisa acontece na Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, tá? Então, essas foram as espécies aí de flagrante delito. Espero ter sido útil pra vocês. E até o próximo vídeo, que a gente também deve continuar falando mais um pouquinho sobre flagrante delito, tá?